De todos os participantes do Hexatomb, o Raziel e seus vampiros são os que mais deixam a gente com a pulga atrás da orelha, né? A gente já tinha uma expectativa da participação do Raziel, mas compreendendo agora o potencial deles, o perigo que eles estão oferecendo, né? Visto o que aconteceu no dia 1, a visita inesperada da Sabara no episódio 4, a gente tem alguns pontos que dá para especular para a gente tentar entender um pouco mais o que é esse grupo e ainda mais o que eles podem oferecer pra gente no meio dessa trama toda. Eu vou ser honesto que eu tenho pensado muito no Raziel, eu tô obcecado com ele desde o começo. E em algumas das minhas outras teorias eu já venho trazendo pontos sobre o Raziel e venho escrevendo essa teoria já desde o começo do Hexatomb, antes mesmo da gente ter a confirmação dele. Mas agora eu acho que a gente conseguiu pontos o suficiente. Essa teoria foi escrita entre o episódio 3 e 4, tá? Antes de rodar o episódio 4. E aí com o episódio 4 a gente teve umas confirmações a mais, que aí eu vou trazer pra esse vídeo também, certo? Então, vamos embora pra teoria. Então, sobre o Raziel, a gente vai falar sobre alguns pontos. Para chegar na conclusão de quem pode ser o Raziel, a gente tem que discutir sobre alguns pontos, certo? Qual seria a exposição dele, né? Qual é o nível de exposição dele atualmente dentro do Hexatomb? Qual é a simbologia por trás do nome do Raziel? Sobre o que é o vampirismo e como pode ter tido suas raízes puxadas, né, do original, na vida real, para dentro de Ordem Paranormal, quais as possíveis inspirações para isso. Sobre as relações do Raziel, talvez em Hexatombs anteriores, a relação dele com a família Davo e, por fim, qual é o plano final do Raziel para o Hexatomb. Olhando para a fisionomia do Raziel, isso aqui é a imagem que a gente tem ali no livro Sobrevivendo ao Horror, que foi publicado já com a trilha nova de Monstruoso. Então é muito claro, isso aqui é o que a gente já tem certeza, o Raziel é um combatente monstruoso, certo? Mas aqui tem umas manifestações junto de algumas outras regras alternativas que foram inseridas no Sobrevivendo ao Horror, que são, entre aspas, obrigatórias para os combatentes monstruosos, que seriam as regras de alteração, né? As manifestações do elemento do outro lado no personagem que é vinculado a esse elemento, que tem afinidade com esse elemento, certo? Se a gente fosse jogar muito por alto, assim, aqui eu coloquei as referências das páginas, tá? Aqui eu tô falando especificamente sobre página 19 do Sobrevivendo ao Horror, falando sobre um ser assustador, que seria um nível de modificação com relação à fisionomia do personagem, certo? Seria plausível que a gente estivesse em 65%, eu acredito que a gente está um pouco mais acima, mas aqui a gente já conseguiria alguns pontos na descrição que faria sentido. Você dilacerou seus próprios órgãos sensitivos como... Você dilacerou seus próprios órgãos sensitivos, como olhos, nariz e orelhas. A gente vê claramente que o Raziel praticamente não tem nenhum outro órgão. Ele é preenchido por essa massa de carne exposta e somente com a bocarra dele, que até está mais expandida, que também entra na descrição das suas modificações de acordo com o sangue, né? A criatura vinculada com o sangue numa exposição mais alta, ela tem cada vez mais a tendência de querer sentir mais, né? Através da dor, através do tato, que é o elemento principal para eles, você consegue ainda mais expandir a sua conexão com o elemento, né? Eles enxergam de outras formas. A gente tem um exemplo, por exemplo, o Henry, que é cego. A primeira coisa que a entidade de sangue toma de um ser que é afinizado com ela, geralmente é a visão, por conta do asco do elemento de sangue ao elemento de conhecimento. Porém, na página 100 do mesmo livro, a gente tem mais informações sobre as alterações de sangue, né, nas suas progressões. Aí aqui a gente está falando dos níveis mais altos também. O Nex 75, para mim, parece fazer um pouco mais sentido. Qualquer outra alteração que seja de um nível um pouco mais alto de exposição, dá a entender que você perde o seu sentido de raciocínio, né? Você se torna uma criatura muito mais instintiva. O que eu acredito que faz sentido sim para os personagens, mas antes mesmo da gente ver a Sabara, já dava para entender que, pô, para ter se organizado numa equipe, certo? E ter relativamente esse autocontrole de não simplesmente sair matando todo mundo, eles não são criaturas 100% entregues a essa bestialidade. Então faz sentido entender que o Raziel, por ser o líder desse grupo, ele ainda tenha um pouco de raciocínio, ele não esteja 100% entregue à entidade do sangue. Mas pode ser que também ele de alguma forma tenha ali um pouco de relação com o conhecimento. A gente não tem como dizer. Faria até sentido por conta da narrativa da gente estar numa história em que a gente está falando sobre a coroa de espinhos, que é o sino de sangue e conhecimento, certo? Mas, se fosse pra gente colocar uma suposição aqui, a gente falaria aí de 75% de disposição. 75% de disposição que pode ter sido acumulado com centenas de anos de vivência, que é o que a gente está acreditando que pode ser pro Raziel, ser a verdade para o Raziel, pelo menos é o que a gente está considerando aqui para essa teoria, certo? E que foi construída com o tempo, e talvez por isso, por não ter sido
de sopetão, alcançando tanta exposição, ele não enlouqueceu, não perdeu o controle de si. Diferente de pessoas como, por exemplo, a Beatrice, que enlouqueceu por exposição paranormal. Ela deixou de existir, perdeu o controle de si. Então pode ser que a gente esteja aí falando de alguma coisa nesse sentido, beleza? Vamos passar agora para o significado do nome do Raziel. Óbvio que se a gente estivesse falando de simbologia como um todo, a gente poderia jogar lá na internet, ver o significado do nome, etc. Mas não é isso que eu quero que a gente explore aqui. Especificamente, quando a gente está falando de Raziel, a gente está falando de um nome que é atribuído para um anjo. E não parece ser por acaso que a gente tem referências sobre um serafim de sangue, etc., dentro de toda essa história que a gente tem observado em Hexatomb. Se você já assistiu Evangelion, se você já assistiu ou leu que seja Black Clover ou alguma outra coisa com referências do tipo, você já deve ter visto, até mesmo em Fullmetal, tá? A gente tem a referência à árvore da vida. Eu vou mostrar visualmente o que significa a árvore da vida. A árvore da vida, ela costuma ter essa forma aqui, por vezes você vai ver com uma bolinha a mais, uma bolinha a menos, com mais informações, com mais elementos, mas a base dela costuma ser isso aqui ao lado, certo? A árvore da vida é uma premissa que a gente leva sobre a construção do ser, do terreno ao divino, certo? É uma linha de progressão em que a gente fala sobre arquétipos, em que se passa pelas Séfiras, essa aqui é a tal da Sephiroth, se você já jogou Final Fantasy, você também vai ter uma referência sobre isso. E a Sephiroth, ela é a árvore da vida que representa a ida do humano, a casa 10 de Malkuth, até Keter, que é a casa divina, certo? A coroa representa outros aspectos que também estão fora da realidade, mas tangem o todo, certo? Isso também pode ter uma certa simbologia eventual com ordem paranormal. Não sei o quanto talvez o Selbit mergulharia dentro dessa parada, mas isso aqui poderia explicar Tenebris também, que é a parada que engloba o todo, mas não está presente e ao mesmo tempo está presente no todo. Enfim, não vamos aprofundar muito nessas paradas, porque eu também não sou graduado no hermetismo para poder falar muito em detalhe. Eu vou deixar algumas referências aqui embaixo para quem quiser saber um pouquinho mais. Especificamente, as Séfiras, elas representam arquétipos, certo? E a gente tem uma Séfira chamada Hokmah. Novamente, só explicando, as Séfiras, elas representam, né, arquétipos da construção entre o divino e o humano. E aí, quando a gente está falando de Hokmah, seria a segunda Séfira, né? Dizemos que o caminho que se segue para cima, né, do terreno ao divino, é o caminho da serpente. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, e quando a gente vê o cadúcio de Hermes, por exemplo, tem a referência exatamente àquela serpente, né, que ascende. Mas existe uma dualidade com relação a essa serpente, sempre que a gente vê o cadúcio de Hermes, né? Inclusive, Hermes, que foi amalgamado dentro de Hermes Trismegistos com outras divindades para transformar esse deus tripolar do hermetismo cabalístico, tá? Enfim, novamente, não vou entrar muito a fundo nessa parada. Mas, Hokmah representa especificamente a sabedoria divina, né? O arquétipo do saber divino, o arquétipo dos mistérios. E cada uma dessas Séfiras, elas são protegidas por anjos. Especificamente, as mais altas, tem algumas versões, né? Principalmente a Cabala mais hebraica, né? Focada na religião hebraica. O judaísmo não só forneceu o zionismo e o massacre da Palestina, tá? O judaísmo tem bastante coisa interessante a acrescentar. Uma delas é o cabalismo místico, esotérico, hebraico, certo? E quando a gente olha aqui para Hokmah, a gente tem um protetor que é um arcanjo, o arcanjo Raziel. Se a gente for fazer uma tradução mais literal do que significaria Raziel, a gente está falando de aquele que guarda os segredos de Deus, que guarda os mistérios de Deus. E, bom, a gente tem toda aquela referência, né, de que o que é do outro lado é oculto para aqueles que estão na realidade, porque nós talvez não estejamos prontos para poder compreender essa linguagem, né? Tanto que, por várias vezes nessas histórias da mitologia hebraica, a gente tem referência sobre falar a língua dos anjos e o ser humano não estar pronto para compreendê-la. Então isso pode também ser uma ligação com o que a gente tem da história de ordem paranormal. Existem também algumas histórias que falam sobre a função de cada um desses arcanjos na subida de Adão, né? Tem uma história que coloca Adão como o ser que faz o caminho da serpente, né, para alcançar ao divino, e Raziel seria aquele que entrega para Adão os mistérios de Deus, aquele que vai entregar os segredos do universo para Adão, né? Que representa o ser humano como um todo nesse ponto. Sendo Raziel, então, quem traz traz a guarda e porta o saber esotérico, o misticismo, né, o conhecimento oculto, e traz ele para a vida, traz ele para a realidade,
dá pra gente fazer algumas outras ligações com o próprio Raziel que nós temos, né? Considerando que ele seja esse ser que vive há um certo tempo, pode ser que ele seja o portador de um conhecimento ancestral, pelo menos sobre os mistérios que envolvem a relíquia do sangue, por exemplo. A figura de Raziel é tão importante dentro dessa simbologia misticista que existe até mesmo um grimório da era medieval que fala exatamente sobre o conhecimento oculto que Raziel guardava, né? É óbvio que aqui a gente já está falando sobre livros escritos com propósitos magísticos, e aí eles utilizam da simbologia para poder empoderar essas palavras. Aqui, especificamente, o nome desse livro eu vou precisar ler, chama Sefer Raziel Malak, que inclui muitas coisas, até mesmo o dito revelar o verdadeiro nome de Deus e diversas práticas magísticas ocultas. Aqui, se a gente for falar, pô, revelar o nome de Deus, né, um livro que fala sobre os segredos de Deus, a gente também pode fazer uma relação com o que a gente já teve uma revelação, que era o Grimório do Arnaldo, o Diário de Deus. Dentro do próprio Diário de Deus, a gente tem uma série de folhas que realmente os personagens durante a calamidade vão acumulando aquilo e vão descobrindo segredos sobre o que é o outro lado, verdadeiras explicações bem detalhadas sobre o que são as relíquias, tudo o que foi acumulado aos poucos pelo Arnaldo em todas as pesquisas extensas que ele fez sobre o paranormal. E ali tem algumas páginas interessantes que falam sobre a própria relíquia de sangue, né? Sobre como a relíquia de sangue busca por herdeiros. E ela pode escolher um herdeiro desde que ela o considere digno. Isso já comunica bastante também com um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre o Raziel. Porém, quando a gente fala sobre a árvore da vida, a gente está falando sobre a dualidade, certo? Lembra que eu comentei sobre o cadúcio de Hermes, que tem as serpentes circundando serpentes duplas, certo? Existe sempre uma dualidade que a gente pode considerar aqui. Quando a gente fala de binariedade, a gente está falando de binariedade de energia. Mas a própria energia não é binária, ela no mínimo, tripla, né? Porque a gente sempre tem que considerar um neutro como um existente, né? O positivo, o negativo e o neutro. Se a gente for utilizar essa mesma mentalidade para poder analisar a árvore da vida, a gente chega no contraponto da árvore da vida, que é a árvore da morte, a Qliphoth. Então aqui a gente viu uma imagem, certo? Talvez você não tenha pegado uma referência direta disso aqui, se você não assistiu Fullmetal, mas se você viu Evangelion e se você viu Black Clover, você vai lembrar dessa imagem aqui embaixo. Essa imagem aqui, que aparece na abertura, é a representação específica da Qliphoth, certo? A árvore da morte. Analisando então essas séfiras, a gente consegue colocar aqui, né, uma ao lado da outra. Óbvio que pode ter variações em como se traduz, em como se chama e como se posiciona, mas o todo é o mesmo. E aqui para baixo a gente tem Malkuth como o central, né, o que seria o terreno, e o que divide para o que seria o sombrio, né, a parte da árvore da morte. A gente tem uma imagem aqui que vai mostrar exatamente o que seria a própria Qliphoth, a árvore da morte. E se a gente botar ela em um contraponto com o que é essa árvore da vida, a gente inicia a partir de uma outra base, que é a base do mundo também para Qliphoth. Dentro da simbologia do ocultismo, a própria imagem de Baphomet ela surge como uma figura que esconde diversas diferentes simbologias, inclusive aquela simbologia em que você vê uma mão apontando para cima e outra mão apontando para baixo. O que está acima é como o que está abaixo, certo? Então, partindo desse princípio, a gente consegue entender aquela frase de nenhuma árvore consegue alcançar os céus se suas raízes não encostarem no inferno, tá ligado? E a árvore da vida e a árvore da morte são a perfeita representação disso. Se a gente até mesmo inverter aqui a posição da árvore da morte, você consegue ver que elas são exatamente iguais. Elas são exatamente a mesma coisa. Falta sempre essa Séfira aqui do centro, ou essa clifa aqui do centro, mas é simplesmente por conta de algumas representações, tá? Eles dizem que esse aqui é o astro oculto. Isso representaria, por exemplo, Plutão pra gente, tá? Então seria um astro oculto, cada uma dessas representa um dos planetas. Eu tenho até isso tatuado aqui na minha mão, mas basicamente representa os planetas, tá? E aí, quando a gente vai pegar para analisar a Qliphoth, a gente consegue ter ainda mais percepção de como essa simbologia pode estar sim relacionada a Raziel e ao outro lado como um todo, certo? Então, considerando que o que está acima é como o que está abaixo e que o que está sob a luz vai sempre ter uma sombra, né? E que a sombra não existe sem luz, e o contrário também pode ser verdade, Hokmah tem o seu contraponto na Qliphoth, que seria Gagiel. E ela é basicamente representada, inclusive, se lá em cima a gente tem representação pelos arcanjos, né? Por anjos, a gente tem uma representação dos demônios, dos príncipes do inferno. Aqui, especificamente, a gente teria a representação ou de Belial ou de Beelzebub. Isso depende muito de como se coloca a interpretação e da onde foi elaborada o estudo sobre a Qliphoth. Mas, geralmente, eles colocam um desses dois, certo?
como os representantes dessa Qliphoth. E, especificamente, quando a gente está falando da Qliphoth, a gente tem diversos outros nomes que são muito conhecidos de criaturas, de seres da sombra ou alguma coisa do tipo. A gente já vai chegar no denominador comum, que vai ajudar a gente a ligar todos esses pontos, beleza? Especificamente, então, a gente tem como um subproduto do que é a primeira Qliphoth, a segunda casa, assim como Rokhmah é a segunda casa de Keter, e a gente vê que Gagiel é exatamente o contraponto, né? Porque se a Rokhmah, ela é a casa onde se fala sobre os mistérios, onde se guarda a sabedoria divina, Gagiel é o lugar onde também se representa o saber que é oculto, né? A distorção do verdadeiro conhecimento, o embaralhar da verdade, um mundo de mentiras e manipulações. Ela representa essa alternativa à realidade, onde tudo é distorcido, onde tudo é mentira, mas não deixa de ter uma raiz, na verdade, né? Seria o tal do mundo do diabo. E existem também algumas frases que representam a própria Gagiel, né? E tem uma citação que fala, que eu acho muito incrível, que bateu muito quando eu estava revendo, né, esses pontos para poder montar essa teoria, que fala que Gagiel nada mais é do que o véu que esconde a verdadeira realidade. Então, talvez através dessas distorções, né, dessa manipulação e a distorção das entidades, se guarde uma outra verdadeira realidade, que seria o outro lado e aquilo que habita ele, que seria talvez Tenebris, tá ligado? Uma representação daquilo que une ambos os pontos e chega na verdadeira realidade, a realidade consolidada, aquilo que compõe um todo. Por que a gente está falando sobre aquilo que compõe um todo? Se você for olhar na árvore da vida e da morte, se a gente colocar as duas em um contraponto, lembra que eu tinha comentado sobre essa coroa aqui? Essa coroa nada mais representa do que outros 3 níveis de realidade que compõem o todo, né? A matéria, o divino e o etc. É engraçado porque a árvore da vida e a árvore da morte, ambas podem tocar o infinito. Se você consegue ir autossuficiente na árvore da vida, você toca o divino. Bem como ir fundo o suficiente nas raízes da árvore da morte, você também consegue chegar ao divino, tá? Então, como elas são contrapontos, alguma coisa precisa representar a neutralidade. E seria essa realidade, né? Essa representação energética que compõe o todo e que permite que ambos os lados sejam verdade e ambos os lados coexistam, certo? Aqui a gente tem a representação perfeita do que seria o Ouroboros, que é o ciclo infinito, a cobra comendo o seu próprio rabo, né? Uma autofagia, a compleição dos círculos, né? Então, tanto para cima quanto para baixo, você consegue atingir o divino, certo? Então pode ser que talvez a gente tenha aí uma representação sobre o que é realidade e o que não é realidade, e talvez o que dentro da realidade esteja manifestando aquilo que é oculto de nós, certo? Tendo aqui Raziel representado em Rokhmah. Mas não só a simbologia do nome Raziel dentro da árvore da vida nos interessa. A gente também tem uma outra simbologia de algo que representa o Raziel, que também está contido dentro dessa parada aqui. Ainda sobre a Qliphoth, especificamente aqui, vocês vão ver, né, que ela é conhecida como árvore do conhecimento também. Não é porque ela está representando a sombra que ela deixa de ser importante, que ela deixa de trazer conhecimento e trazer desenvolvimento e trazer crescimento para si, certo? Aqui a Lilith representa exatamente a semente dessa árvore que dá fruto ao que seria mais o divino, né? Quando a gente olha lá para a árvore da vida, a gente tem Malkuth, que representa a Terra, né, o planeta que representaria a Terra, e Lilith é a mesma coisa. Lilith seria a sombra da Terra, tá? Se você for olhar as paradas de astronomia, se você for olhar as paradas de próprio tarô, aqui a gente vai ter muitas simbologias também, tá? Eu especificamente leio o tarô cabalístico e eu tenho muita familiaridade com alguns desses pontos, inclusive. Por isso eu tô falando com um pouco mais de facilidade. Mas eu não sou especialista para falar disso, mas eu gosto da simbologia. E a simbologia que a gente tem aqui de Lilith nos leva a outro ponto que representa a essência de Raziel. Aqui nós vamos falar sobre o vampirismo de Raziel. Quando a gente retorna lá nas primeiras civilizações, as primeiras civilizações que representam as primeiras histórias escritas, a gente tem o exemplo perfeito de Kian, que foi o primeiro escrita, o primeiro ocultista, mas também uma pessoa viva na era da Suméria, certo? E no período dos povos mesopotâmicos, a gente tinha uma figura chamada Lamashtu, que essas imagens aqui, elas são só sempre representações daquilo que se consegue interpretar sobre aquelas figuras, tá? Mas, inicialmente, todas as figuras de vampirismo eram relacionadas a uma figura feminina, né? Pelo menos de características físicas que remetem a uma mulher, da onde surge, eventualmente, o mito de sucubus, tá? Mas Lamashtu, ela era uma criatura que
sugava o sangue de grávidas e de crianças e etc. Eram, óbvio, contos para poder ter um controle da sociedade, né? E aí, por isso, as pessoas precisariam ficar em repouso e viver uma vida um pouco mais tranquila, fora de zonas de perigo, né? Aqui a gente tem toda uma representação de múltiplas criaturas. E, eventualmente, Lamashtu se transfigura numa outra figura. Figura essa que também teve sua imagem completamente modificada para contar as histórias que o ser humano precisava naquela época. Geralmente, quem conta a história é quem está no poder, e aí se manipula a história de acordo com o que preferir-se, né? É interessante até dizer que Lamashtu também é a figura que dá origem a criaturas como, por exemplo, a própria Quimera, né? A parada da Esfinge. Essas criaturas, elas têm uma leve inspiração dessa criatura mesopotâmica também, tá? E aí, Lilith, que é essa figura também que representa uma mulher que caça à noite, né? A gente tem a própria figura das sereias, as sereias originais gregas, né? Com características de ave em um corpo de mulher, seduzindo principalmente os homens, mas também indiscriminadamente, antigamente, né? Na Grécia seduzia qualquer pessoa. Essa figura eventualmente se torna Lilith. E Lilith também é representada como uma das figuras de hemofagia, né? Essas primeiras representações de criaturas que se alimentam através do sangue. Mas, quando a gente vai descendo através da história, a figura vai mudando. E aí a gente muda depois para um contraponto em que a gente tem o homem aparecendo como uma figura vampírica, né? A gente tem a figura sedutora do Drácula, mas aquilo nasce através de contos do Lord Byron, né? Que era um lord na corte da Inglaterra que era muito sedutor, e aí eventualmente inspirado em histórias até mesmo dele, o Bram Stoker escreve Conde Drácula, né? Tem umas referências muito claras sobre o Lord Byron. Mas isso a gente está falando de uma Inglaterra já bem mais recente. Ao passo em que essa civilização mesopotâmica ela vai se diluindo, né, em cultura ao redor de Egito, Grécia, até pelos próprios povos hebraicos, né, os povos palestinos, os povos arábicos, e isso vai se diluindo através de outras histórias. Antes mesmo da vinda do Conde Drácula para a história literal, né, a literatura, a gente tem figuras folclóricas muito anteriores a ele que apareceram também falando sobre vampirismo. A gente tem diversos tipos de vampiros aparecendo na história antes do vampiro que a gente conhece, né? Um dos maiores exemplos a gente tem é a Striga. A Striga que já apareceu bastante, por exemplo, para quem já jogou The Witcher vai conhecer. Mas essas figuras, inclusive, elas são ali de uma região que hoje a gente conhece como Sérvia, Croácia, Romênia, etc. Mas tudo já foi parte de um todo. E por muito tempo foi parte de um todo. A gente tem algumas figuras, então, aparecendo no histórico folclórico dessa região, que seriam, por exemplo, Arnold Paoli, e a gente tem Peter Blagojevich. Mas tem uma figura em específico que se chama Juregrando. Juregrando, que inclusive é talvez uma das histórias mais antigas, a gente tem acho que é Condessa do Sangue, alguma figura como essa, que representava também, foi talvez até uma representação importante para a escrita de Carmilla, mas Juregrando representou também a criação de uma das principais figuras que a gente tem vampíricas, que é o tal do Nosferatu. Inclusive eu estou usando a imagem dele aqui, do Peter e do Arnold Paoli, a gente tem pelo menos caricaturas, né, figuras fotográficas deles, etc. Mas do Juregrando a gente não tem nada, somente a imagem do Nosferatu que representa ele. O Juregrando era um cara que era um fazendeiro numa região do interior, de onde hoje seria a Croácia, mas ele morreu, eventualmente, deixando uma esposa e 2 filhos. Só que um tempo depois, de 1656, que ele morreu, ele volta e começa a atormentar a família dele. Até que um padre, ele começa, junto dos líderes da cidade e outras pessoas, né, aldeões corajosos, eles falam, né, em algumas das histórias, eles começam a caçar esse maluco. E eles conseguem ir direto até o cemitério, onde estava o caixão do Juregrando. E quando eles chegam até o caixão e desenterram, ele está com um sorriso no rosto. Eles tentam perfurar com estacas de metal o peito dele e não conseguem, até que finalmente um deles decide serrar a cabeça do Juregrando, e aí a criatura começa a gritar, e por fim, eles conseguem se livrar desse vampiro. Isso é um resumão da história do que seria esse maluco, tá? Mas é interessante o período histórico em que a gente está olhando aqui a existência do Juregrando, que a gente está falando de 1578 até 1656, que é exatamente o mesmo período que a gente utilizou em outras 2 histórias. E quando a gente fala da teoria do Don Quixote, a gente está falando ali de um período de história que também está bem próximo, né? A gente fala em torno de 1500 e pouco, final da Idade Média para o início da Idade Moderna, a gente também está falando do período de Inquisições. Inquisições essas que também existiam ali no período da Igreja Ortodoxa, que cuidava mais dessa parte dessa região. Mas também a gente está falando de um período em que ocorreram outros acontecimentos. Outros acontecimentos, como por exemplo o acontecimento das Salamancas, que a gente falou na teoria do Don Quixote, a nossa conclusão sobre a teoria do Don Quixote,
mas também aconteceu o terremoto de Málaga, que a gente falou na teoria sobre a aniquilação. Então tudo isso está muito próximo, né? Todos esses acontecimentos parecem bem próximos, e para a gente ter tantas referências sobre os mesmos períodos, é óbvio que vai ter algo a mais, né? Aqui a gente pode entrar num campo mais de suposição. Teve uma confirmação nesse último episódio 4 de que a Sabara estava falando, os outros vampiros, na verdade, estavam falando um dialeto eslávico, certo? Então pode ser que sim, seja essa a referência. A gente sabe que tem outras referências para essa mesma região, até porque desde Calamidade a gente tem uma ligação com a própria Sérvia. Então isso também já faz com que a gente consiga pontuar um pouquinho melhor. Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre o contexto histórico da região. Falando desse período do Júlio Grande, a gente também está falando de um território compartilhado, onde estava tudo sob o comando do Império Otomano, tá? Exceto essa encosta aqui do que seria da Croácia, mas especificamente a região onde existia toda a história do Júlio Grande já era um pouco mais no interior, então estava dentro, sim, do comando do Império Otomano, que se estendeu por um bom período ali, enquanto também existiam as grandes inquisições, tá certo? Então, aqui a gente já tem mais uma junção dessa história toda com outro ponto que a gente falou lá atrás. Na review do episódio 4 ou do episódio 3, a gente falou especificamente sobre o santo, que era o São Nicolau, a imagem que foi utilizada, né, distorcida através do sangue naqueles cartazes dentro da região da coroa de espinhos. E essa figura, especificamente, ela tem uma influência muito forte em toda a Igreja Ortodoxa, que foi espalhada também pelo Império Otomano, tá? Pelo menos nos territórios anteriores do Império Otomano. Então, essa figura também se interliga com toda a história, a gente consegue amarrar mais algumas pontinhas, né? Então, aqui, a gente está falando do território completo onde se manifestou essas histórias de vampiros, certo? Perfeito. Aí, quando a gente vai passar um pouquinho mais para frente na história, a próxima menção que a gente tem é a divisão, então, entre Sérvia e Croácia, por exemplo, certo? Que era essa mesma região daqui de cima do Império Otomano. Mais especificamente, quando a gente está falando daqui do boletim em que a gente vê a fuga do Lucas Davo para a Sérvia, a gente também está falando de um outro território. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os irmãos Davo. Especificamente em 1966, a Sérvia ainda não era um país independente. A Sérvia fazia parte da Iugoslávia, né, junto da Croácia. Então esse território também ainda era um grande território compartilhado junto da Romênia, que é da onde surgem também todas essas histórias, certo? Então quando a gente está observando aqui toda essa papelada, a gente tem que entender um pouquinho mais da onde a gente está falando geograficamente, do contexto histórico, porque aí a gente consegue interligar que todas essas histórias estão se comunicando. Porque a própria história de que o Júlio Grande era um vampiro, na verdade, a gente fala vampiro hoje, né? Mas antigamente eles classificavam ele como um Striga, certo? Striga, que é uma criatura que surge ali da Romênia, do folclore romênio, e vai se espalhando por todas as regiões até que chega na Grécia e adquire até um outro significado. Então, todas essas histórias, elas estão meio interligadas como um todo, certo? E aí, quando a gente começa a falar sobre os irmãos Davo, a gente precisa dar só um pouquinho de contexto para as pessoas que não conhecem eles conseguirem entender. Quando estamos em Calamidade, a gente tem a introdução de um personagem chamado Damir Lukic. Damir Lukic, que é um dos ocultistas que está ao lado do Kian, filho de Lucas Davo, junto do irmão dele, Boris Lukic. Eu não vou colocar ele aqui, porque ele já não está mais fazendo parte dessa história. Especificamente, o Damir jurou vingança contra o diabo pelo fato do diabo ter destruído a família dele, segundo palavras dele e do irmão. E ele acordou colaborar com a Ordem contra o Kian, visto que a Ordem também estava em maus lençóis com o diabo e que o Kian estava manipulando ele. Até que, por fim, ele foi preso na base da Ordem, sendo somente útil para a Ordem quando eles forem finalmente enfrentar o diabo. Então eu não me surpreenderia se os detalhes do Hexatombe, a existência do Hexatombe, não tivessem sido revelados à Ordem pelo próprio Damir, tá? Eu acredito que a Agatha tem assim, um papel muito forte no meio disso, né? Tenha um conhecimento prévio, até porque ela ficou por um tempo em um grupo de ocultistas, né? Ela fala há um tempo, eu acredito quase com certeza que sejam os próprios transtornados, e que talvez ela tenha ficado sobre os cuidados do Giovanni, né? Em algum ponto o Giovanni descobre que o Gabriel não é o Gabriel e sim a Agatha, e aí começa a rolar todo um bololô. Então, a Agatha talvez já tivesse um conhecimento prévio sobre a Hexatombe, mas eu acredito que o Damir foi uma grande fonte de compreensão para a Ordem como um todo sobre a existência desse ritual também, tá certo? Então, esse é Damir. Damir, que é filho de Lucas Davo e sobrinho de Juan Davo. Quando a gente está falando sobre a documentação que a gente encontra no Calamidade Zero, esse é um episódio que é legal assistir se você estiver assistindo Hexatombe e não estiver assistindo o resto, porque
Esse episódio inteiro tem praticamente tudo que a gente precisa de conhecimento prévio para entender o que está acontecendo agora no Hexatomb, que conecta com temporadas anteriores. A gente tem aqui um folder, né, do circo, e aí quando a gente vê o circo pela primeira vez ali no episódio 4, a gente tem uma confirmação que lá está escrito o Circo dos Irmãos Davo, sem nenhuma dificuldade. Mas a gente encontra no episódio 0 também um folder. Esse folder que fala o famosíssimo Show do Diabo está de volta, né? Depois de mais de 30 anos, ele está de volta. Ou seja, em 1966 foi a última vez em que se teve um show do Circo do Diabo. E aí só depois, em torno de 1998, que a gente tem a reaparição de Juan Davo, agora sozinho, tocando o Circo do Diabo. Nessa mesma história, a gente descobre que Juan Davo ele teve um filho, certo? Com uma mulher. Essa mulher, eu não vou ficar falando muito, porque tem muito detalhe de dentro da história, que é mais legal se você assistir e você conectar os pontos. Eventualmente, Juan Davo tem um filho com essa mulher e ele começa a tentar oferendar esse filho para o diabo. Agora, a gente tem uma confirmação também concreta. Já tinham-se muitas e muitas suspeitas, tá? O Lúcio, filho do Juan, que era o Henry, tá? Mas agora a gente tem mais do que confirmado, sim, é o Henry, o filho do Randavo, que estava sendo oferendado ao diabo, certo? Então, o Juan talvez estivesse tentando criar de forma artificial, talvez até, um herdeiro para o diabo, para a relíquia do diabo. Olhando aqui nos registros, né, nesse documento todo de investigação que o próprio Arnaldo fez, a gente tem referências de prisões dos irmãos Davos diversas vezes, até que eles escaparam da prisão e deixaram para trás somente uma marca de pacto com o diabo em 1964, tá? Então esse foi o período em que eles fizeram esse acordo. De 64 a 66, eles fizeram então esse circo do diabo que trazia aberrações e esse tipo de coisas. E através desse circo, então, que tinham-se as manifestações de criaturas. Eu acredito que quando eles levam o circo lá para a Coroa de Espinhos, não é por acaso. É um circo que aparentemente parece gostar de interiores, né? Depois o Juan aparece em Bariguará, no interior do Mato Grosso. Mas pode ser que seja, de alguma forma, uma movimentação intencional de levar o circo para onde aconteceu já anteriormente um Hexatomb onde viria a acontecer. A gente vê o Pomba falando que nesse lugar já inclusive aconteceu um Hexatomb. Óbvio, a gente entende que foi em 1966. Então os irmãos Davo, eles levaram um Hexatomb até lá, ou eles descobriram sobre o acontecimento de um Hexatomb e montaram o circo quando eles chegaram lá, tá ligado? Parece constantemente que depois que rolou essa parada toda, deu alguma merda e o Lucas deu marcha para poder ir embora. Então a gente entende que se o Pomba falou que os últimos Hexatomb não estão dando certo, nunca deram certo, né? Nunca foram concluídos, alguma coisa tá faltando. Mas não necessariamente todo mundo morre se der errado um Hexatomb, certo? O Hexatomb dos irmãos Davo, talvez, aparentemente, né, deu errado, porque não se tem registro de Hexatomb ter dado certo ou de sobreviventes. Mas a gente acaba de descobrir que sim, os irmãos Davo são sobreviventes de um Hexatomb, certo? O Lucas, então, foge pra Sérvia. E aqui, quando ele foge, é esquisito, porque, porra, pra que ele vai especificamente pra Sérvia? O que teria na Sérvia de tão especial? Ele só foi pra um lugar aleatório, o Selbit criou a história baseado no que os meninos estavam escrevendo, ou eles, tá ligado? Tem muitas coisas diferentes pra gente poder pensar, mas quando a gente chega na história atual da Hexatomb, isso foram dúvidas que ficaram de trás, tá? De lá da calamidade. Agora a gente consegue entender que não, talvez a ida do Lucas tenha sido proposital para a Sérvia, tá? Na Sérvia, onde talvez o Raziel residisse. E aí, por isso, o Lucas vai até lá, talvez para ficar sobre. Não ficar sobre os cuidados, mas talvez sobre a fiscalização do Raziel, ou para oferecer os serviços dele ao Raziel, ou alguma coisa do tipo, ou tentar participar do Hexatomb com o Raziel. Enfim, tá? Eu vi gente sinalizando que talvez o Raziel tivesse sido responsável por ter matado a família do Damir, ou alguma coisa do tipo. Não sei dizer. Porque a fúria do Damir é especificamente contra o diabo. E eu não sei se o diabo fecha com o Raziel, ou se o Raziel fecha com o atual, ao menos o atual portador da relíquia do diabo, tá? Então aqui a gente tem um pouco do contexto de quem são os irmãos Davo. E claramente, depois do Lucas ter fugido, o Juan fica constantemente tentando trazer o diabo de volta. Ou seja, pode ser que talvez o Lucas. Aqui é a minha suposição, tá? Talvez o Lucas tenha se tornado o novo portador da relíquia do diabo, pelo menos temporariamente, até que eles consigam encontrar um herdeiro digno ou alguma coisa do tipo, certo? Tendo dado então todo esse contexto sobre a simbologia do nome, o vampirismo, sobre a relação com a família Davo e até aquela figura, né, o Juregrando, se ele tivesse servido de inspiração para o próprio Raziel, faria sentido então, talvez, que o Raziel também já tenha participado de Hexatombs anteriores e ele também seja mais um sobrevivente. E agora ele está tentando novamente concluir um Hexatomb. A minha suposição
é que a gente, ali na teoria do Don Quixote, a gente fala especificamente sobre Las Salamancas, porque tem a La Cueva de Salamanca, que fica sob uma antiga igreja, que era uma igreja de São Cipriano, no interior de Salamanca, na Espanha, certo? Nesse lugar era dito que o diabo dava aulas para 7 discípulos dele, e 6, por fim, se formavam, e um deles era obrigado a ficar com o diabo, a entregar a sua sombra para o diabo, né? Então, a minha suposição naquele momento era que entre esses 6 aprendizes, dentro desse período, que é o mesmo período ali do Júlio Grando, dessa parada toda, né? É quando surge esse folclore, também o Raziel talvez tivesse sido um desses aprendizes, né? E hoje o Raziel tem a intenção de participar do Hexatomb para tomar a relíquia para si, né? Eu acredito que o Raziel tem essa vontade de tomar o controle da relíquia de sangue para si. Por isso eu acredito que talvez ele não feche com o diabo, ele não esteja desenrolado para jogar junto do diabo. Principalmente considerando que talvez, por mais que o diabo tenha diversas manifestações ao redor do mundo, o diabo parece estar muito mal acomodado com a rapaziada do Brasil. Se fosse para dizer que tem alguém, talvez, fechado com o diabo, desenrolando alguma parada em prol de, eu diria que seria o Giovanni. E aí aqui a minha suposição do plano de ação deles pode servir tanto para Raziel quanto para o Giovanni, tá? Eu já digo isso com antecedência, porque refletindo um pouco enquanto eu fazia a review do episódio 4, eu pensei que talvez fizesse sentido pro próprio Giovanni, até porque a minha suposição para quem é o segundo sacrifício a morrer é o próprio Nando, e é de propósito. O Giovanni tá com tudo muito bem planejado, tá? O que eu penso? Talvez, propositalmente, próximo do final do Hexatomb, os 3 grupos que vão sobrar é o que resta do grupo do Giovanni, o que resta do grupo dos nossos mascarados e o que resta do grupo do Raziel, certo? Por fim, eu acredito que um dos dois vai propositalmente matar o sacrifício para se tornar o último sacrifício, tá ligado? Por quê? Porque eu já acredito que o próprio sacrifício, o último sacrifício que vai morrer na lua de sangue, é especificamente o sacrifício que vai ser escolhido para ser o próximo herdeiro da relíquia. E aí talvez eles estejam fazendo isso, manipulando todos os resultados, né, mexendo com todos os seus pauzinhos, para conseguir se tornar, de uma forma até forçada, o próximo herdeiro da relíquia, garantindo que todos os requisitos estão sendo cumpridos, mas ao mesmo tempo manipulando o resultado para que eles consigam aquilo que eles querem. Então, se fosse para eu colocar alguma suposição, eu acredito que o plano final do Raziel, então, é se tornar o verdadeiro portador da relíquia, matando um dos sacrifícios para ser o último sacrifício na lua de sangue. Isso também pode servir para o Giovanni. Então é mais ou menos essa ideia. Tem bastante coisa, tem bastante ideia. Não dá pra gente elaborar muito mais, porque se a gente passar muito mais do que o que a gente já tem e conectar com simbologias, aí a gente tá realmente já passando do limite de que sai de uma teoria, né, de uma suposição pra loucura completa. Então, é mais ou menos essa ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi muito interessante poder ter voltado nesses contextos históricos para poder ligar alguns pontos, né, ligar essas paradas da simbologia, da mitologia hebraica, ligar com história antiga, né, com registros realmente verdadeiros, entre aspas, né, não sei o quanto o Júlio Grando realmente aconteceu e era um vampirão, mas isso tudo é bem interessante, né, a própria questão de como o Drácula era muito, muito, muito baseado no próprio Lord Byron era uma parada que eu não tinha muito conhecimento, então pra mim foi muito interessante poder mergulhar nessa parada, e eu acho que o da hora da teoria é isso, não é você acertar o bagulho, tá ligado? É o trabalho que você tem pra poder buscar aquilo e talvez depois ser comprovado que tava tudo errado, e é ainda mais legal, porque aí você vai ser surpreso. E se você acertar, porra, que da hora, eu fiz uma pesquisa do caralho e aí eu consegui encontrar alguma coisa que fazia sentido. Então, é mais ou menos isso. Eu desejo um ótimo próximo episódio pra gente, e se vocês gostaram, deixem aí nos comentários, nós estamos juntos, beijos.